Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus, obrigado. Amados, então, nós estamos vindo então aqui, né, quero já começar explicando, a gente está vindo numa série de mensagens, né, que começou quarta-feira passada. A série de mensagem é Diagnosticando o Pecado, né? Então tem sido assim algo assim sensacional. É um tema muito importante para nossas vidas, né? Então fique atento na palavra, né? Porque vai fazer uma diferença. Eu creio em nome de Jesus que vai fazer uma diferença, né? E assim, o que eu quero começar fazendo? Trazer ao coração, né, aquilo que nos dá esperança, que é a palavra do Senhor, né? Para quem estava aqui na quarta-feira passada, vamos estar então relembrando, vamos estar puxando na memória 4 pontos muito importantes que o pastor Jonathan pregou na quarta-feira passada. E para quem não estava, para quem está vindo hoje, não tem problema, esses pontos também vai colocar vocês à parte do que está sendo ministrado, do que vai ser pregado, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que foi ministrado na quarta-feira passada sobre diagnosticando o pecado, o pastor Jonathan disse assim: o pecado, ele teve origem no céu. É o primeiro ponto. Não significa que foi Deus que criou o pecado, não. Mas ele teve origem no céu. Um lugar de santidade, um ambiente de glória, e o pecado se teve origem no céu. E o segundo ponto que o pastor Jonathan também deixou aqui claro para a gente, é que o pecado, ele é uma escolha, né? O pecado é uma escolha, gente. Então, o que acontece? Tinha um anjo no céu, Lúcifer, né? Ele era um anjo, a Bíblia fala, muito formoso. E ele decidiu querer ser mais, será mais que Deus, né? Então, isso gerou isso dentro do coração dele. Ele escolheu, né? Por vontade dele, será mais que Deus. Então, é uma escolha. O pecado é uma escolha, né? Terceiro ponto que foi dito aqui: o pecado é uma afronta a Deus. Olha que grave isso, amados. Quando pecamos, nós estamos levantando uma afronta em Deus, estamos desagradando ao Senhor. E aquele anjo, quando ele quis ser mais que Deus, ele afrontou a Deus, né? E Deus não gostou disso, né? Não porque Deus é mau e não tem que gostar, mas Deus, ele é amor e ele é justiça. Então, quando pecamos, afrontamos a Deus, né? Quarto ponto, que também foi passado aqui para a igreja: o pecado nos afasta de Deus e atrai a ira de Deus sobre o pecador. Olha só o que aconteceu. A partir do momento que aquele anjo decidiu, escolheu ser a mais que Deus, ele afrontou a Deus e e foi expulso do céu. E junto com ele levou também a terceira parte dos anjos junto com ele. E quando vemos isso, o que percebemos? Que ele se afastou de Deus. Ele foi lançado para um lugar muito longe, né, de Deus. Então ele se afastou de Deus. E a ira de Deus ficou sobre Lúcifer, né, que foi caído para a terra. É tão bacana assim que quando eu penso sobre isso, a gente já aprendeu muito aqui uma coisa que é bem interessante. Que o inferno, amados, ele só é inferno porque Deus não está lá. Agora pensa vocês, vamos pensar todo mundo junto aqui. Se Deus não está na nossa vida, como que é a nossa vida sem Deus? É complicado, né? E ainda pecando, né? Então algo assim que temos que começar a meditar, precisamos disso para nossas vidas, entender, né, realmente tudo isso, né? Então foram esses 4 pontos
que teve na quarta-feira passada, e agora, aonde foi a origem do pecado. E agora, hoje, eu vou estar passando para vocês a origem do pecado na raça humana. Então, vemos então que primeiro a origem foi no céu, né, através de um anjo, e agora vamos ver a origem do pecado na raça humana. Eu vou estar pedindo para vocês, quem trouxe a sua Bíblia aí, está abrindo lá em Gênesis 1, capítulo 1, no versículo 26 e 27, por favor. Gênesis é o início. Gênesis é onde começa todas as coisas, aonde nós vamos aprendendo, aonde temos muito que meditar e aprender. Amados, amém? Acharam? Glória a Deus. Antes da gente ler esse versículo, esses dois versículos aqui, eu quero falar algo que mexeu comigo aqui em Gênesis, que fala assim, lá no versículo 3 em diante, Deus fala assim, que haja luz. Aí vai seguindo, ele fala que haja terra, que haja o céu. E algo tão bacana assim que falou comigo, né, que a palavra de Deus saiu pela sua boca e as coisas foram se formando, as coisas foram acontecendo, né? E sabe, queridos, hoje eu entendo assim que Deus, ele continua sendo o mesmo, amém? Sim ou não? Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre Deus, não é verdade? E sabe, o que eu compreendo com isso? Que a palavra do Senhor, que hoje nós estamos aqui com ela aberta, aqui quem está com a sua Bíblia aí, aqui é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor está aqui aberta, né? E aqui também está a boca de Deus. E a partir do momento que ouvimos esta palavra e nos permitimos ser tocados por ela, algo também continua sendo formado dentro de nós, né? Porque a própria palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, prestamos atenção, se permitimos ser tocados por ela, ela vai continuar formando fé, produzindo fé dentro de nós. E sem fé é impossível agradar a Deus. E tem mais, eu creio no meu coração que ela não vai produzir só fé. Ela vai produzir muitas outras coisas boas para que possamos realizar a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, fica atento, amados, abre os ouvidos aí para ouvir a palavra do Senhor, porque Deus continua sendo o mesmo. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho, fêmea, eles os criou. Amém? Amados, então aqui, a gente já percebe aqui, né? Que quando Deus começou a fazer a criação, quando Deus começou a criar a humanidade, nós aqui, os seres humanos, nós ocupamos um lugar especial entre as criaturas, né? Somente nós, né, fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Olha que lindo, né? Sermos a imagem e semelhança de Deus, né? Então nós somos diferenciados de qualquer outra criatura. A raça humana é diferenciada, né? E assim, indo num estudo profundo ali na Bíblia King James, eu descobri alguns significados da palavra imagem e da palavra semelhança. A palavra imagem
se refere à capacidade de pensar. E semelhança se refere à dimensão espiritual. Olha que interessante, queridos. É um estudo aqui que está falando sobre imagem e semelhança, né? Agora, quando vemos lá no hebraico, essas duas palavras, imagem e semelhança, elas têm o mesmo significado. E o que significa? O que seria isso? Imagem e semelhança em hebraico: aspectos imateriais de uma pessoa. Imateriais, o que é imateriais? É algo que você não pode tocar, né? É algo que está por fora, que também a nossa sensibilidade moral, é a nossa capacidade intelectual, nossas vontades e nossas emoções. Olha que legal. Então, imagem e semelhança, quando nós fomos feitos, quando a raça humana foi feita, não é imagem e semelhança parecido com Deus por fora, é por dentro, amados, né? Ele colocou dentro de nós, né, aquilo que tem nele, porque ele soprou o Espírito dele em nós. Então, a imagem e semelhança é o que está por dentro. E olha que legal, olha que top. É aspectos imateriais de uma pessoa, é a nossa sensibilidade moral, é a nossa capacidade intelectual, nossas vontades e nossas emoções, mais vírgula. Tem uma vírgula aqui que diz assim: baseada nas ordens de Deus. Então, tudo isso, as vontades, emoções, o intelecto, não é para fazer as nossas vontades, é para fazer a vontade de Deus. Isso tudo é baseado para fazer a vontade daquele que nos criou. Amém? Então veja só como Deus, ele é rico em todos os detalhes na criação do homem, né? Ele pensou em tudo, ele fez o homem ali perfeitinho, né? Agora veja lá comigo, lá em Gênesis 1, 28, diz assim, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Então, olha só, Deus cria o homem, né? Deus cria o paraíso, Deus cria os animais, e Deus dá uma direção para o homem, né? Ele capacita o homem para fazer aquilo que Deus quer. Olha aqui que ele fala, né? Ele pede para o homem ser frutífero, ele pede para o homem multiplicar, reabasteça a terra, subjugai-a e ter domínio sobre peixes do mar e sobre as aves do céu, né? Se não fosse a capacidade intelectual, como que o homem ia dominar as aves do céu, né? Como ia dominar os peixes do mar? Então, Deus, ele pensou em tudo, amados. Deus, ele é maravilhoso, ele pensou em tudo na criação, né? E aqui, agora no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 1 e 2, um pouquinho para frente ali, diz assim: assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército, e no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Existe um lugar de descanso com Deus, que só podemos chegar a partir de termos um verdadeiro temor a Ele. Aqui eu quero sair um pouquinho de Gênesis, e eu vou pedir para você estar abrindo lá em Hebreus, capítulo 4, no versículo 1 e 2, por favor. Hebreus 4, 1 e 2. É algo assim tão interessante, amados, porque Deus, ele criou todas as coisas
E no sétimo dia a palavra fala que ele descansou, né? Então, olha que legal. Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de vós. Aleluia, glória a Deus. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Amém? Olha aqui, então aqui nos mostra um pouco a importância de estarmos ouvindo, dando legalidade para a palavra em nós, porque existe aqui uma promessa de entrarmos no descanso de Deus. Aí por isso que eu vim aqui, porque eu fiquei pensando no descanso que Deus entrou lá em Gênesis, amado. Pensa comigo, aquele sofá mais gostoso que tem lá na sua casa, depois daquele dia de trabalho cansativo, que você não vê a hora de chegar em casa, né? Aquela tua cama confortável, aquela cadeira de massagem bem confortável, ou a melhor praia que tem no Brasil, para você tirar férias e descansar. Nada disso se compara ao descanso que é viver com Deus. Nada disso, que Ele criou todas as coisas. Ele criou. Pensa, se a gente acha isso gostoso, nosso sofazinho, nossa caminha, pensa descansar com Ele. Como não deve ser bom, né? Cara, Deus é top. Gênesis 2, no Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Voltamos lá para Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Então estamos vendo aqui, dar uma relembrada, né? Que hoje nós estamos falando sobre a origem do pecado na raça humana, né? Começamos então na criação de Deus, criação de todas as coisas, começamos na criação do homem, né? Então vamos continuar seguindo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Glória a Deus. Amados, aqui se quebra todo aquilo que a ciência fala, né? Muito por aí. Não estou desmerecendo a ciência é coisa boa, né? Tem muitas invenções boas, são capacitados por Deus também. Mas a vida do homem, ela procede de Deus, né? E não de um ajuntamento de células e tecidos, como querem dizer. Não, a vida do homem procede de Deus. A ciência não vai explicar Deus, nós não conseguimos explicar Deus, né? Não vamos conseguir saber coisas que são mistérios, só vamos saber quando estiver na glória com Ele, né? Mas a ciência não pode explicar Deus. Então, nós não somos feitos de um ajuntamento de células e tecidos, como eles querem dizer. A vida do homem, ela procede de Deus. Prosseguindo, amados, vamos lá para Gênesis 2, do 15 ao 18, diz assim. Deixa eu dar aqui uma. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás,
pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Amém? Então vemos aqui que havia nesta terra um jardim, no qual o homem fora colocado para cultivar e guardar, né? Então Deus, ele preparou tudo perfeito para o homem, mais uma vez lembrando e dizendo, né, que o homem, ele, você vê, amados, tinha só um mandamento lá, era só um mandamento que o homem tinha que cumprir lá, né? Você vê, de todas as outras coisas, ele podia comer livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal, ele não podia comer. Então Deus fez um pedido para ele, né? Deus deu uma ordem, um mandamento só para ele, para que o homem pudesse cumprir. Gênesis 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. O homem recebe de Deus liberdade total, apenas com uma restrição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se comer, ele morre. O que a gente aprende aqui, o que a gente podemos entender nesse versículo, amado? Que o favor divino de Deus, ele não foi incondicional, né? No sentido, sim, que Adão poderia fazer o que ele bem entendesse no jardim, mas ele tinha um mandamento para que ele pudesse cumprir, né? E para que ele continuasse com a bênção divina, Adão, ele deveria obedecer e confiar em Deus, né? Então, veja só, Adão, ele estava lá, ele tinha um mandamento, ele foi criado por Deus, Deus deu um mandamento para ele que ele pudesse obedecer, né? Então ele não poderia chegar lá no jardim e fazer tudo o que ele queria, mas Deus necessitava ver como que ele ia se sair, né? Com o livre-arbítrio dele ali. E prosseguindo, amados, em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 22. Glória a Deus. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente. Este era o seu nome, e Adão deu nomes a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrado uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão. E ele dormiu, e ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Glória a Deus por isso, né? Eu fiquei contente quando eu li essa parte aqui sobre a criação de Deus, né? Porque já foi dito aqui uma vez que Deus fez, está escrito aqui, amados, Deus fez cair um profundo sono em Adão. E aí foi dito aqui que se Adão tivesse acordado, ele ia dar muito palpite para Deus e a mulher não ia sair tão perfeita que nem é hoje. Glória a Deus pelas mulheres, né? As nossas auxiliadoras, as nossas ajudadoras, né? Nossas mães, nossas irmãs, nossas esposas, né? Hoje a minha esposa não está aqui, ela não pôde vir, ela está lá em casa com o meu filho, né? Mas ela vai estar assistindo depois. Um beijo aí, amor. Glórias a Deus. Né, gente, é assim que é. Glória a Deus por isso, né, das mulheres. Tem que se alegrar pela vida das nossas ajudadoras.
Através deste ato, Deus completa a raça humana ao formar a mulher. Aí tudo vai muito bem até o final do capítulo 2. Está tudo perfeito, não está? Tudo perfeitinho? A criação, a raça humana, cada lugar no seu lugar, nome no seu nome. Tudo muito bom. Agora, amados, vamos lá para Gênesis 3. A partir do versículo 1 e do verso 5. Glória a Deus. Ora, a serpente era a mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós serei como deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha aqui, amados, como algo que podemos aqui diagnosticar algo bem importante aqui sobre o pecado, né? Como que ele começa. Porque, veja bem, ali, naquele momento, era uma serpente chegando até a Eva, né? E olha o que a palavra fala, né? É mais sutil do que qualquer outro animal, né? Ela chegou em uma maneira que muitas das vezes, hoje, eu consigo entender assim, que muitas das vezes não precisa chegar ninguém com essa sutileza na gente, querendo falar no pé do ouvido da gente, não, porque muitas das vezes o nosso eu quer distorcer, o nosso eu quer ser sutil, o nosso eu vem querendo nos enganar, vem querendo nos atropelar diante da presença de Deus, para que a gente possa sair da presença dele. Então, muitas das vezes, não devemos colocar só a culpa no diabo, não, né? Muitas das vezes, não é o diabo que se levanta, mas é nós que descemos, né, no nível dele. Então, é algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos procurar entender, né? Tem os dardos inflamados do inimigo? Tem. Não devemos deixar isso assim como se fosse nada. Existem os dardos inflamados do inimigo, sim. Mas muitas das vezes os nossos desejos, a nossa maneira sutil de pensar, pode sim querer nos distorcer da palavra, nos distorcer da presença e acabar nos enganando, né? Então, amados, vemos aqui a serpente astuta, maliciosa, né? Inicia uma conversa com a mulher por meio de um questionamento dissimulado acerca do único mandamento dado por Deus. Só tinha um mandamento lá que era para eles obedecerem, e a serpente conseguiu fazer a cabeça dela, distorceu a mente dela, né? E ela acabou sendo envolvida por aquela conversa. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui, amados, aqui acontece a quebra do único mandamento que Deus tinha deixado para o homem, né? E essa quebra de mandamento dá início à mais drástica consequência para toda a raça humana, e daqui surge
o pecado. Então podemos perceber que aqui surgiu o pecado, a partir do momento aonde eles se deixaram envolver, né, se deixaram enganar. Eu acho interessante assim que tem algumas coisas que falam assim que se Adão tivesse com a Eva, né, não tivesse deixado, tem algumas versões que falam que Eva estava ociosa, quer dizer, Eva estava ansiosa, né, e acabou passeando lá no jardim, né, Adão deixou ela sozinha. Então, isso é algo assim que a gente precisa entender, né, compreender, porque ali foi aonde começou tudo, né, foi aonde a mordida naquele fruto acabou surgindo o pecado na raça humana. E a partir disso, amados, podemos então compreender que todo pecado, ele vai ter uma consequência, né? Não adianta, uma hora ou outra a consequência vai surgir, né? Se pecarmos, uma hora ou outra vai ter consequência. E ali, quando eles pecaram, a consequência veio para os três, para a serpente, para a mulher e para o homem, né? Vamos estar vendo lá em Gênesis 3:14, né? Não vou ler esse aqui, amados, agora, mas a serpente, para ser um pouquinho mais rápido, a serpente, ela passaria a se arrastar até ser esmagada, né? Esse é o castigo, é a consequência para a serpente. A mulher, ela recebeu duas consequências: a física, que é dores do parto, e uma relacional. Duas consequências a mulher teve. E para Adão, a consequência que em fadiga ele obteria o seu sustento. Algumas versões dizem: pelo suor do seu rosto comerá o seu pão, né? Então teve consequência o pecado, tem consequências ruins o pecado, né? E o pior de tudo isso, amados, que quando podemos observar lá em Gênesis 3, do 22 ao 24, diz assim, Gênesis 3, 22 e 24, diz assim: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra no qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então podemos ver que Deus ainda agiu com misericórdia com eles ainda, através da consequência que eles sofreram, através do pecado que eles cometeram. Deus teve que expulsar eles de lá para que eles não comessem da árvore da vida, né? Senão eles iam viver para sempre como pecadores, né? Então Deus ainda agiu com misericórdia. E daqui para frente o pecado se espalha rapidamente entre os filhos do casal. Olha aqui, amados, que algo chocante que pega a gente aqui. O que o pecado faz? O pecado, ele atinge as nossas próximas gerações, amados. Quando peca deliberadamente, o pecado ele vai acabar atingindo a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, quem está ao nosso redor. Então, aqui vemos aqui que o pecado ele foi até os filhos do casal, porque vemos o que aconteceu ali com Caim, com Abel, que um acabou matando o outro. Então o pecado pegou ali ainda na vida dos filhos, né? E olha, Deus fez tudo perfeito para o homem, lhe dando o jardim, a mulher, mas também era necessário que a sua liberdade de escolha fosse testada. E diante do mandamento de Deus, o homem deveria resistir à tentação, mas infelizmente escolheu
ao contrário. Olha, agora voltamos lá na frente, lá na ministração passada. O pecado é uma escolha. Ele escolheu. Muitas das vezes nós escolhemos. Tem uma irmã que hoje ela não está aqui, mas ela falou algo bem top no partir do pão, né? Ninguém levanta de manhã cedo pensando, hoje eu estou levantando e já estou programada já para pecar. Não, você não sai da cama programado para pecar. Você vai escolher, a partir do momento que você levanta, que você vai colocar seus pés no chão, ali é uma escolha, né? É uma escolha. Eu ouvi uma frase esses dias, foi bem interessante, que a pessoa, toda vez que ela vai lavar o rosto nas águas, ali na pia do banheiro, ela pode se lembrar do batismo que ela teve. Ali ela pode já trazer ao coração dela, né, que ela precisa morrer todos os dias, que ela precisa entregar-se a Deus todos os dias, que ela precisa resistir ao pecado todos os dias, porque o pecado ele é uma luta constante, né? Paulo fala, foi muito lindo que já foi dito aqui também, que Paulo ele esmurrinhava a carne dele por conta do pecado. Então não é molezinha, né? Não é molezinha. Não adianta a gente vir aqui e querer dizer que vai ser molezinha, ser cristão vai ser molezinha, não. Ser cristão é resistir ao pecado, ser cristão é se entregar a Deus, ser cristão é saber lidar com frustrações, com percas, muitas das vezes também com derrotas, né? Isso é ser cristão, lutar contra o pecado, né? E o pecado é uma coisa, amados, aqui que vemos que aonde ele surgiu, vemos como ele surgiu, né? Aonde o homem devia ter escolhido obedecer, aonde o homem deveria ter escolhido confiar, ele escolheu, né, ao contrário. Agora vamos aqui observar, amados, sobre a evolução do pecado na sociedade atual. Agora vamos falar um pouco sobre a evolução, sobre o conceito do pecado, né? O pecado, na verdade, é uma sombra que assola a sociedade atualmente. Mas a palavra de Deus diz, queridos, abre lá em 1 João, no versículo 1, 1 João capítulo 1 e versículo 5, por favor. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Então, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós declaramos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Glória a Deus por isso, amados. Então vemos aqui, o pecado ele é também comparado a uma sombra que vem assolando toda a população. Não é só nós cristãos, não é só nós que estamos buscando a Deus, mas o pecado ele invadiu toda a terra a partir daquele momento, a partir onde foi cometido aquele pecado, dali ele se espalhou para todos, né? E o Antigo e o Novo Testamento, ele usa várias palavras para definir o pecado, mas o mais usado, e de modo que possamos entender, o pecado simplesmente ele é errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo, né? O que significa errar o alvo? Falhar, fracassar, injustiças, corrupção, perversão de caráter, transgressão, maldade, tudo isso é errar o alvo, né? Eu quando lembro em alvo, eu lembro daquele alvo assim que aparece às vezes em desenho e tal, e alguém lançando uma flecha, né? Eu vejo assim que Deus nos lança, né, para um propósito, mas a partir do momento que a gente acaba
se desviando desse propósito de Deus, que as coisas do mundo acabam fazendo a gente desviar desse propósito, estamos errando o alvo, né? Porque todos nós temos algo para cumprir com Deus, né? Então, pecar significa errar o alvo, né? Mas glória a Deus porque temos o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele vem para nos ensinar, Ele vem para nos alinhar, Ele vem para nos dar salvação, né? Glória a Deus. Então vemos aqui, então, amados, que o surgimento do pecado na raça humana, podemos perceber aqui como o pecado vem assolando, né? Hoje, atualmente, todo mundo, todos aí por fora, dentro da igreja, fora da igreja, o perigo que é o pecado, as consequências horríveis que tem no pecado. O pecado não só prejudica cada um de nós, mas sim o pecado prejudica quem está também ao nosso redor, aos nossos filhos, parentes, né? Então, queridos, evangelhos, o que significa evangelhos? Anunciando as boas novas. Mateus capítulo 4, no versículo 16, lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 16, glória a Deus, anunciando boas novas. Amém? O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre o que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz resplandeceu. Glória a Deus. Olha aqui, então, os evangelhos, eles começam a mostrar um caminho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão no pecado. Mateus, ele vem nos mostrando aqui o que Deus fez por meio de Jesus Cristo, né? O enviando para nós, para redimirmos da condição desamparada de pecador. Olha que lindo. Então podemos já começar a compreender aqui que quando Mateus fala aqui no Evangelho, né, sobre o povo que estava sentado na escuridão, viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu, né? Então tem uma luz, tem um caminho, né? Tem uma verdade, tem como, em nome de Jesus, não estarmos mais presos, né, pelo pecado, não estar mais deixado o pecado ficar gruvunhado em nossos corações. Agora vamos um pouquinho para frente lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus. Marcos 1, versículo 1. Santo Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Somente até aqui, amados. Marcos ressalta o Evangelho de Cristo como forças para vencer o mal e salvar o homem de seu pecado, oferecendo salvação com chamada ao arrependimento e à fé. Queridos, é tão interessante porque todos os evangelhos eles vão nos mostrando passo a passo, né, para como devemos fugir desse pecado. E aqui em Marcos, ele está nos mostrando, né, sobre algo assim que é importante, sobre o arrependimento. Porque aquele que fala que não é pecador já pecou. Então eu vejo assim o quanto é importante esse arrependimento,
o quanto devemos nos arrepender, não só uma vez, mas sempre. Como aquilo que eu falei toda manhã, quando se lava o rosto, lembra da ação de Jesus Cristo, lembra da obra do Senhor Jesus, lembra que nós precisamos matar a nossa carne, não só um dia, mas sim todos os dias, né? E também devemos ter cuidado, né, para não ficar toda hora querendo só, me desculpa, eu errei hoje, chega amanhã, desculpa, errei de novo. Não, esse aí já acaba virando um pecado assim deliberado, um pecado meio que diário, né? E o pecado na vida do crente, o pecado na vida daquele que busca Deus, ele tem que ser um pecado por acidente. Ele não pode ser um pecado assim planejado, premeditado. Então, tem que ser algo que aconteceu por acidente. Deus ajude que não aconteça, mas se acontecer, né? O que Marcos está nos ensinando? Um caminho para o arrependimento, né? Um caminho para a fé. Vamos lá agora em Lucas, capítulo 15, e no versículo 7. Lucas 15 e 7. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Lucas 15 e 7. Aqui é Jesus, tá? É Jesus falando. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Lucas ressalta a grande misericórdia de Jesus. O Evangelho de Lucas, então, ele vem ressaltando a grande misericórdia de Jesus, né? E para aqueles que se arrependem dos pecados, e ele mostra o quanto Deus se importa com o pecador perdido, né? O quanto que Jesus se importa com todos nós, né? Mas com o pecador perdido ele se importa, parece que ainda mais, gente, né? O quanto Deus ele quer salvar todos, né? Não é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca, mas existe muita alegria no céu, né, quando um pecador se arrepende, né? Quando um pecador resolve de verdade parar, colocar um ponto final, né? E o pecado, amados, ele é algo assim que tira a nossa paz, né? Ele tira o chão. Como podemos ver ali atrás, ele nos afasta de Deus. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é uma escolha, né? O pecado ele é uma falta de confiança em Deus. O pecado é uma falta de obediência a Deus, né? Eu fico feliz, amados, porque aqui eu estou junto com vocês também, meditando nessa palavra aqui, estou sendo também ministrado também por essa palavra, né? Porque o ouvido mais perto da minha boca aqui é o meu, né? Então eu também estou aprendendo, eu também preciso, né, também dessa palavra, eu preciso também todos os dias negar a mim mesmo, negar a minha carne, mas eu glorifico ao Senhor porque temos a palavra de Deus que é a salvação, né? Não podemos nos envergonhar do Evangelho, né, que tem o poder da salvação para nossas vidas, né? Agora, amados, indo para o final, eu já quero pedir para a igreja ir se colocando de pé, por favor. Quem está aí com a sua Bíblia, continua com a sua Bíblia na mão. Abre lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 1 e 2. Lá diz assim, amém? Meus filhinhos, olha que lindo que o apóstolo João está falando para a igreja. Meus
filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. A Rebeca disse algo tão lindo aqui também no partir do pão, amados. Pensa, se cada vez que a gente peca, Jesus já morreu, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. A partir do momento que a gente peca, nós pregamos Jesus lá de novo, e pregamos Jesus lá de novo, e pregamos Jesus de novo. Mas o apóstolo João está falando: meus filhinhos, olha o carinho, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus, Ele já pagou o preço, né? Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, né? Mas aqui o que aprendemos, amados? A palavra está dizendo: não pequeis, mas se pecar, saiba que tem um justo por nós, que é Jesus Cristo, né? E olha que lindo, cara. Nesta carta de João nos mostra o que devemos fazer verdadeiramente, que é não pecar. Mas se isso acontecer, não devemos nos esconder de Jesus, porque lá no começo, lá no início, o que Adão fez? E Eva, eles pecaram, eles desobedeceram, e a partir daquilo os olhos deles foram abertos. Aí eles ficaram como os olhos de conhecimento que não era bom para a vida deles. Um único mandamento eles tinham, e eles não obedeceram. Então naquele momento, a partir de quando eles pecaram e eles viram que eles tinham errado, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E aqui, essa palavra que está falando aqui na carta de João, ela está dizendo assim: se pecar, nós temos um advogado com o Pai. Então saiba, meus amados, que se pecar, nós temos um Jesus Cristo para nos perdoar, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Devemos sim confessar os nossos pecados, os nossos erros um para os outros, que a Bíblia também nos ensina isso. Mas é tão triste, queridos, é tão triste quando irmãos, quando pessoas começam a caminhar, pessoas começam a estar firmes na igreja e acaba por um deslize, pecando e errando. Ela acaba por isso deixando Satanás fazer a cabeça dela e outras coisas, e ela acaba se afastando de Deus. Então não se afaste, não se afaste de Deus por causa do pecado. Faça o que a palavra está nos ensinando. Não peque, mas se pecar, saiba que existe um advogado, um justo Jesus Cristo, né? Não se afaste de Deus por causa do pecado. Não se afaste do pecado e vem para Deus, né? Arrepender, obedecer e confiar. Amém? Esta é a palavra para nossos dias de hoje. Glórias a Deus.